câmera, meu microfone. Meu microfone por enquanto não, né? Prontinho, Giovanni. Pode dar início aí, quando você estiver pronto, já tá valendo. Então, bom dia a todos. Eu sou o Giovanni e fiquei a cá de falar sobre o tema comunicação e divulgação científica. Bem, a ampliação da audiência proporcionada pela internet, a maior visibilidade da ciência com as versões eletrônicas, o períodico científico e o aumento do acesso à informação a nós introduzem a nós a discussão da relação entre comunicação com a divulgação científica. A comunicação e a divulgação científica apresentam várias características em comuns, porque ambos processos visam a difundir a informação sobre a ciência, tecnologia e inovação. Porém, cabe ressaltar algumas diferenças entre os mesmos. Vou citar aqui 4 diferenças entre cada um. A comunicação foca em transmitir os dados científicos a especialistas sem a necessidade de tradução do discurso. Já a divulgação foca em democratizar esse acesso de conhecimento científico, assim, buscando a alfabetização e a linguagem acessível ao público, digamos, leigo. Outro ponto que cabe ressaltar é o público-alvo. O público-alvo da comunicação científica é um público mais enxuto, composto por outros especialistas, alguém com conhecimento prévio dos conceitos e jargões técnicos. Já o público-alvo da divulgação científica tem como público um pessoal mais leigo, com pouca familiaridade com a linguagem acadêmica. O dito povo comum. Cabe também ressaltar a diferença entre a natureza do discurso. Na comunicação científica, a linguagem é mais rebuscada, é algo mais técnico, com jargões científicos, com dados estatísticos, algo mais focado mesmo nesse círculo, nessa bolha da comunicação científica. Já a divulgação tende a trazer algo mais informal, algo mais fácil de compreender. A comunicação científica se dá pelos meios de artigos científicos, de projetos de pesquisas, publicações, seminários, e com a mediatização atual, temos também mídias sociais que focam nessa comunicação científica, que é o caso do ResearchGate, que é uma mídia social focada nesse público científico, onde as pessoas publicam seus artigos, leem outros artigos, compartilham informações e afins. Já a divulgação científica foca mais em TVs, em jornais, rádios, palestras de ciências, mídias sociais e também como projetos de YouTube, que cabe lembrar o Átila Marino, que é bem conhecido pesquisador e que tem trazido muito, ainda mais ultimamente, informação para esse público mais leigo. Dentro da comunicação científica, é buscado o método científico. Então, eu acho interessante que ressaltar o que é método científico. O filósofo Descartes, na sua obra intitulada Discurso do Método,
aborda o tema e propõe os elementos seguintes como os elementos imprescindíveis ao método científico, que é a evidência, a análise, a síntese e controle. Assim como Descartes propôs, é corriqueiro hoje em dia encontrar um método científico proposto pelos filósofos com poucas alterações. Geralmente, muitos cientistas adotam esse método com observação, hipótese, experimentos e, por fim, conclusão. Cabe um exemplo aí. Em 1959, dois cientistas debateram acerca da existência dos micro-organismos. O Félix Pouchet e o Louis Pasteur, ambos tinham hipóteses muito distantes umas da outra. Assim, com os avanços científicos, Louis Pasteur conseguiu provar em sua teoria que era verdadeira por meio de um experimento em 1964, usando o método científico. Para finalizar aqui, eu acho que é interessante também buscar os pontos para a problematização desse assunto. Porque no lado da divulgação científica, a gente ainda tem muito problema com a alfabetização. Muitas pessoas não têm esse conhecimento da ciência, não conhecem os jargões. Isso torna meio difícil trazer essa informação para eles. Assim como também a divulgação científica precisa de um intermediador. Porque normalmente os pesquisadores estão muito ocupados com suas pesquisas científicas e acaba que trazer essa divulgação fica para repórteres ou, como eu citei, o Átila, um youtuber, pesquisador que compartilha essa informação. Só que nessa compartilhação acaba segmentando um pouco, perdendo informação ou às vezes até distorcendo a informação para atrair mais público, já que os meios de comunicação são voltados à mídia, a mais números, mais visualizações. E um ponto crítico na comunicação científica, acho que seria as páginas cobrarem por acesso, que é o caso, por exemplo, do ResearchGate, que eu citei acima, que usa de ranqueamento também, contando pontos, obrigando uma certa competição, que torna um ambiente assim meio áspero, meio competitivo, o que torna assim não algo muito atrativo, diminuindo assim o interesse do cientista em postar seus artigos. Como outros sites também cobram por publicações, por acesso, o que diminui essa democratização, que torna mesmo esse ambiente mais fechado. Bem, eu acho que é isso, por enquanto. Aí tem as referências biográficas. Acabei que eu esqueci aqui, eu acho que é interessante ressaltar também um programa de rádio que tem em Portugal, que chama 90 Segundos de Ciência. Ele é bastante conhecido no país, Portugal, e é bastante interessante que ele traz um objetivo de compartilhar informação, pesquisas científicas, num curto prazo de período, que é o que fazem atrai mais pessoas, porque ultimamente a gente sempre procura mais eficiência, mais tempo, e um curto prazo de tempo é muito interessante na atualidade. Bem, eu acho que é isso, Lucas. Eu acho que, por enquanto, é só o que eu tinha para dizer. Bom, e o resto do grupo tem algo a comentar? O que vocês vão fazer? Bom dia, Lucas. Bom dia. Quem tá falando? É Gerald. Sim, Gero. O resto do grupo vai esperar a reação da turma, né? A gente lança todo o debate. É isso.
Desculpa, Getúlio, não consegui te ouvir? Eu poderia fazer uma pergunta pro grupo? Sim, claro, à vontade. Se eu entendi correto tudo, a comunicação científica, a divulgação científica é para pessoas, vou falar, pessoas mais leigas, como eu, que ainda não entendo muito do assunto, do que se trata uma ciência. E a divulgação científica é para as pessoas mais focadas nessa área de trabalho. Vocês tinham falado que de um lado existia muitas alguns programas vocês tinham falado que de um lado existem alguns programas de televisão tentando levar todas essas descobertas científicas aos poucos para as pessoas leigas, mas e para as pessoas mais informadas, como elas podem ficar mais como é que eu falo? Elas podem ficar mais antenadas nos assuntos da atualidade, no caso da divulgação científica. Existe algum meio de comunicação específica para essa troca de ideias entre eles? Na verdade, existe sim. Existem algumas mídias sociais voltadas mais para essa comunidade científica. Ultimamente a gente usa muito disso, né, de mídias sociais, que é o caso do ResearchGate que eu citei, que é uma mídia incrível, que publica muito sobre artigos. É muito interessante. Deixa eu explicar assim, seria tipo como se fosse o Instagram, só que de cientistas. As pessoas vão lá, publicam seus artigos, outras pessoas curtem, fazem outros artigos. E tem também, agora como esse avanço da modernização e tal, tem muitos cientistas começando a usar também mídias sociais, como o Twitter, o Instagram. Usam mais o Facebook ali, mas é poucos também que usam essa mídia. Mas, por exemplo, o YouTube também é bem focado nessa medialização científica e tem bastantes canais voltados mais para esse contexto científico, com mais jargões científicos, trazendo conhecimentos mais focados no assunto. Então já que eles estão usando redes sociais e o YouTube, pode falar também que eles estão divulgando, mesmo que o conteúdo deles sejam voltados para as pessoas mais experientes, para as pessoas da área, pode falar que eles estão contribuindo para a divulgação científica para os leigos? Sim, é um ponto até bastante interessante, que alguns cientistas, sim, focam nesse compartilhamento mesmo, nesse compartilhamento de informações. Apesar de muitos ficarem focados só na pesquisa, alguns também acabam compartilhando essa informação e, dado às vezes para o trabalho em uma universidade, eles têm até que dar a satisfação dessas pesquisas, aí acabam tendo que publicá-la. É aí que entra outras pessoas que podem ler essas informações e essas pesquisas. Muito obrigado. Não, de nada, obrigado você. Deixa eu só entrar na discussão aí. Na verdade, o que o Giovanni falou, Getúlio, tá errado, tá? Você usar o canal aí para poder fazer essa comunicação, seja o YouTube, seja o Instagram, seja qualquer mídia social, e quando você faz essa adaptação do seu conteúdo para o público geral, vamos dizer assim, para o público leigo, ao assunto a qual você está trabalhando, você não está fazendo a comunicação científica, você está fazendo a divulgação científica. Comunicação científica você vai tratar de dados técnicos de forma bem objetiva. A partir do momento que você suaviza isso para que o público, em maior amplitude, né, consiga entender, consiga participar do que você está falando, você passa para a divulgação científica. Então, mesmo na divulgação científica, a pessoa falando, a pessoa se tornando simples, ela pode usar jargões
em que o público geral não vai entender. Então ela evita esses usos, ou se ela faz isso de modo muito sutil. O fato disso ser de forma muito sutil não caracteriza isso como uma comunicação científica, mas sim como divulgação científica. Lembra que os públicos são diferentes. Essa é a maior diferença entre comunicação e divulgação. Tá? Então tem sim uma diferença significativa entre as duas coisas. Não é a mesma coisa. Só sendo um pouquinho chato, professor. Então, existe algum jeito de ser as duas ao mesmo tempo? Ou tem que ser separado mesmo? Por definição, não. Porque os seus públicos são diferentes. É a mesma coisa de eu chegar falando para você aqui agora, nesse momento, sobre controle não linear. O que você vai entender? Nada. Pois então. Não tem como eu tratar de você uma inovação tecnológica que eu estou propondo, uma malha de controle não linear, se você sequer sabe o que é uma malha de controle. Então não adianta eu falar que você nesse momento, né, em termos de formação, você não tem conhecimento para entender do que eu vou falar. Então são objetivos diferentes, são públicos diferentes. Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque para fazer a comunicação você tem que estar diante de um público que tem uma base de conhecimentos. O que não é o caso quando você está fazendo a divulgação científica. Você considera que o seu público não tem essa base de conhecimento. Então você pode até passar, rever próximo do que você está desenvolvendo, mas você não vai tratar isso tecnicamente. Você vai dar uma suavizada, você vai dar uma modificada, uma grande adaptação para que as pessoas possam compreender pelo menos parte do que você está falando. Entendi. Muito obrigado. De nada. Pessoal, alguma outra questão aí? Algum outro levantamento? Bom, então a atividade do grupo eu vou encerrar ela agora, tá? Os demais integrantes do grupo, Adriane e Gerald, nem só o Giovanni falou. Vocês querem fazer algum comentário, alguma ponderação? Sim, o Lucas. Eu não entendi por que você falou que o que o Giovanni falou está errado. Porque, por exemplo, se a gente pega o exemplo do filósofo Descartes, quando ele fala sobre o método científico, vamos colocar o método científico dentro da comunicação, dentro da divulgação. Eu não consegui te entender, Gerald. Tá. Estou falando do método científico. O filósofo Descartes falou, né, na obra dele, onde ele cita os quatro itens. Esses 4 itens, eles entram dentro da divulgação, dentro da comunicação. Não tem nada a ver. Tem a ver, mas para públicos diferentes. Para públicos diferentes, Gerald. Essa é a grande questão. Quem é seu público? Essa é a pergunta que você tem que responder. Quem é seu público? Você quer ver um exemplo simples? Sim. A linearização por realimentação, ela é uma técnica de controle eficiente, porém frágil. Frágil por quê? Porque se tiver um erro entre modelo e sistema real, essa técnica não consegue perceber essa diferença, então ela não consegue cancelar ela. Isso vai prejudicar a malha de controle. Isso é a introdução de uma apresentação sob controle não linear. Você sabe do que eu falei? Não. Pois então, isso é comunicação científica. A divulgação científica, tá? Eu vou falar desse mesmo problema, sem falar que ele é um controle não linear, sem falar que ela é frágil. Você quer ver outro exemplo de divulgação científica para falar da mesma coisa?
Piloto automático de avião. Você sabe o que é o piloto automático de avião? Você conhece? Já ouviu falar? Não. Não? Você não conhece piloto automático de avião? Hoje você tem piloto... Não, só de fala, Desculpa, eu não entendi, falhou? Só de fala assim, a pessoa fala. Justamente, o que o piloto automático no avião faz? Pilota o avião, né? Ele pilota o avião, não é isso? Então, eu posso dizer que quando eu estou fazendo uma malha de controle, eu estou programando, pensando no piloto automático para ele tomar as decisões pelo piloto. Então, quando eu aplico uma técnica de controle e essa técnica de controle ela é aplicada em um avião, eu estou configurando. Então, é toda essa programação que tem lá dentro do avião para que quando o piloto acionar o piloto automático, ele consiga controlar o avião, fazer ele subir, manter velocidade, abaixar, fazer o que ele precisar, os movimentos dele ali, seja tanto no processo de decolagem, quanto no processo de aterrissagem ou no processo de cruzeiro, que é quando ele já estabilizou na altitude e vai fazer a viagem em si, né, de um ponto A ao ponto B. Qualquer. Então, mexer com controle seria pensar no piloto automático do avião, mas em como fazer esse piloto funcionar. Você agora conseguiu entender o que é um piloto automático? É, mais ou menos. Pois é, e isso foi divulgação científica. Viu a diferença entre uma coisa e outra? Pelo menos a forma como uma coisa e outra foi levada? Uhum. Mas o processo não ficou o mesmo, não? O processo? Como é que é? Não te entendi, Jair. Estou falando sobre o processo, né? Porque eu queria perguntar sobre o experimento científico. Sim. Caso. Sim. O processo não ficou o mesmo, não? Não, falhou. A internet cortou pra mim, eu não consegui te entender. Estou falando sobre o experimento. O experimento não ficou o mesmo, não? O seu exemplo, por exemplo. Como assim o experimento não ficou, não? Não tô entendendo a sua frase, a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Formula a pergunta. Por exemplo, o método científico, né? Ele tem, por exemplo, né? Como falar? Observação, hipótese e conclusão, não é? Sim. Mas então, no caso da comunicação científica, da divulgação científica, ambas têm métodos diferentes ou convergem? A questão não é o método, a questão é como você passa isso para outra pessoa, Gerald. A questão é como você vai falar. Você pode ter um experimento aí que você descobriu um novo átomo, um novo elemento químico. Como que você vai falar isso? Essa é a pergunta. Se você vai falar isso para um grupo de químicos, você vai ter que falar qual que é o número atômico, você vai falar qual que é o número de massa desse negócio, qual que é o número de nêutrons que ele tem, qual é o tamanho, onde que isso está, de onde isso está vindo, de qual reação. Se você vai falar isso para o público geral, você vai contar o seu resultado da mesma forma, porém você não vai entrar em nenhum detalhe técnico. Você vai contar que descobriu um novo átomo. Que esse novo átomo, às vezes, pode ser usado aí no tratamento para câncer. Veja, o método científico é para você desenvolver a sua pesquisa. Comunicação é você vai contar para o público. Mas você vai contar para qual público? É um público que tem conhecimento sobre a área ou é um público que não tem conhecimento sobre a área? Porque a forma de falar ela é diferente. A forma de falar ela é completamente diferente. Ô Lucas. Sim, Adriane. Então eu posso afirmar que a divulgação científica é meio que mais técnica comparada à comunicação? Contrário. A comunicação é mais pessoal e tal? Não, contrário.
A comunicação científica, ela é técnica. Você está fazendo para um público especializado. A divulgação, como o próprio nome fala, você está divulgando uma técnica. Você não está explicando a técnica. Mas, tipo assim, no caso do jornalismo, a divulgação científica ela teria que ser mais imparcial, não? Bom, se é científica, ela é imparcial. Não existe parcialidade no científico. Afinal de contas, se você vai principalmente para a área das exatas, você está analisando número. Número não tem parcialidade. Você tem parâmetros que você compara. Então ela já é imparcial. Você está vendo os dados que você obteve ali. O contar, gente, presta atenção aí. Eu acho que o Giovanni até falou sobre isso na apresentação dele aqui, que na divulgação científica você tem revistas ali como a Super Interessante, a Galileu, se eu não me engano, que são revistas que são revistas de divulgação. Observa, você pega uma revista dessa, você consegue entender a leitura do que está sendo feito lá. O cara pode entrar lá com um termo técnico. Ele entra, mas ele não te explica o que é aquele termo técnico. Ele não vai te explicar o que é um piloto automático. Ele não te explica o que faz ser um piloto automático. Ele te conta o princípio de funcionamento. Isso é divulgação. Na comunicação, o meu interesse não é saber o que é um piloto automático. É como você está propondo fazer o piloto automático. Então, que cálculo que você está fazendo para garantir para mim que esse avião seu não vai cair? A pegada ela é completamente diferente. Então, essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Tá certo? Lucas. Pera aí, gente. Bom, o Douglas, a primeira que você falou aqui até certo ponto que o chat já desceu bastante foi o que eu acabei falando sem olhar o seu chat aqui, ok? Mas tá certo aí. E o Felipe sintetizou bem aqui, o Felipe Simões sintetizou bem isso daí no resumo dele aí do que você falou. Bem isso daí mesmo. Quem tinha me chamado aí agora? Que eu tava lá no chat e não consegui ver quem chamou aqui. É Natália. Não, eu queria usar o exemplo porque o Giovanni, eu acho, falou do Átila, né? E o Átila, uma das razões que ele ficou tão famoso foi porque no começo da pandemia muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Então ele pegava esses dados e meio que fazia uma tradução para o público geral, né? Então, que é o que já que o contexto é a divulgação científica. Então eu acho que é uma forma de entender. Tipo, ninguém estava conseguindo entender direito o que estava acontecendo, como que era o Covid, e ele meio que tomou frente porque ele é um infectologista, então ele ajudou a divulgar o que estava sendo pesquisado em outros lugares com palavras que a gente consegue entender. Exatamente isso, ele não falou técnica, ele falou coisas técnicas, mas não usando uma linguagem técnica. Ele deu uma maciada nisso daí, isso é a divulgação científica. Exatamente isso, bem colocado aí, Natália, é isso mesmo. Certo? Alguma outra questão levantada aí? Beleza, então estou encerrando aqui. Vou fazer alguns comentários sobre a apresentação. Esse foi o primeiro grupo que fez a apresentação aí, na verdade. Então eu vou estar fazendo algumas considerações. Deixa eu... Peraí... Bom, tomei de você aí, você pode parar para mim, por favor, a sua apresentação? Vê se você tem essa opção.
Tem sim, para. Beleza. Bom, então... Então vamos lá. Pessoal, sobre o grupo, vocês devem tomar um cuidado, tá? Acabou que teve uma discussão aqui, mas no caso do grupo B, tá certo? Vou usar vocês como exemplo, gente. Vocês foram o primeiro a estar apresentando, então vamos lá por partes. Vamos fazer uma análise aqui. A argumentação e a discussão, o grupo é quem controla. É vocês que propõem a atividade. E acabou que vocês inverteram o papel. Vocês deixaram a responsabilidade para a turma interagir. E não é isso. Quando você é o grupo apresentador que está aqui responsável, é você quem conduz a argumentação. Então a pergunta que o Felipe fez, a pergunta que o Getúlio fez, as colocações que o Getúlio colocou, deveriam ser questões para o grupo colocar para a turma e assim gerenciar a questão da atividade aqui proposta, a discussão. Então é o grupo que conduz, é o grupo que caminha na aula, é vocês que promovem a interação entre os demais colegas de turma e o trabalho de vocês. Tá? Então os próximos grupos B que vão vir aí pela frente, fiquem atentos a isso. Vocês têm que fazer com que a turma fale e não fazer uma apresentação como foi feito aqui, tá? Porque a apresentação foi feita pelo grupo A que encaminhou o vídeo para a turma aí. Eu disponibilizei o vídeo no final de semana, onde vocês fizeram a análise crítica. Então, a apresentação foi feita. O Giovanni fez aí uma segunda apresentação sobre o texto. A parte que era o trabalho de vocês, que é a parte de colocar pergunta e fazer a turma falar, vocês deixaram como responsabilidade para a turma. Essa não foi a atividade solicitada. Na verdade, foi o contrário. Quem mais fez o trabalho aqui foi o Getúlio, do ponto de vista que ele levantou as bolas para gerar essa discussão que gerou sobre o texto. Tá? Então, os próximos grupos B, o G3, G4, G5, B que vão vir aí, tomem a liderança de gerenciar e guiar os demais colegas na discussão. Essa é a atividade aqui do grupo. A condução, quando você quer fazer um debate, você não abre, não senta numa mesa. Se você está numa mesa redonda e você vai fazer um debate, está aberto a um debate, você não chega na mesa e fala assim: olha, a sessão começou, pode colocar a questão. Senta e espera que o público fala. Você tem que conduzir o público a falar. Você tem que pegar pontos polêmicos sobre o tema a qual você está tratando e trazer isso para a reunião para que as pessoas discutam e apresentem seus pontos de vista ou apresentem as suas dúvidas. Então, isso é uma argumentação, isso é uma discussão de trabalho. Ok? Bom, isso foi só para uma correção mesmo, para os próximos colegas aí terem a oportunidade de fazer o trabalho certo. Vou relevar isso na avaliação aí do grupo, tá, gente? Vocês foram o primeiro tem essa colher de chá, mas fiquem atentos aos demais aí sobre isso, tá? Então, para fechar esse assunto de tratado aqui hoje, né, é esse comentário. Hoje eu devo devolver mais à noite aí as duas primeiras análises aí sobre avaliação, para vocês terem noção se vocês estão fazendo certo ou errado lá a avaliação da apresentação do colega. Então vou fazer essa devolução, pretendo fazer isso até à noite hoje, devolver a correção do trabalho. Próxima semana aí, né, em termos de apresentação de trabalho, nós temos para envio aí justamente
o grupo do Getúlio e o grupo da Natália. Tá? Na verdade é a dupla, né? O Getúlio e Natália tem que encaminhar para mim o vídeo até quinta-feira. E o grupo do Carlos Eduardo, Carlos Emanuel e Patrícia, responsável por fazer aí a discussão do próximo texto. O próximo texto é um texto bem polêmico, né? Diante da nossa sociedade aí, que é a inclusão da mulher no meio científico, basicamente, em termos de atividades. Então, é algo bem polêmico, algo bem da atualidade, visto todos os movimentos sociais que nós temos aí, nacional e internacional, em relação a essa questão de dar de oportunidades, de direito iguais, de toda essa briga que vem acontecendo aí, do ponto de vista da mulher, né? Como um todo ali. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um último recado. O Rafael e o Emerson me procuraram durante a semana sobre a questão do número de pessoas na atividade de relatório, tá? A minha posição é a mesma. A atividade de relatório, ela deve ser conduzida, tá? No meu ponto de vista, no máximo em dupla. Essa é uma opinião minha, é uma sugestão minha, porque é a oportunidade que vocês terão de ter um feedback sobre como escrever um relatório técnico, tá? Não aconselho, acabou que eu fui vencido, a gente usou a democracia não para tomar a decisão, então eu fui voto vencido. O Emerson e o Rafael optaram por permitir que façam-se o trabalho em grupos de 3 pessoas, então vamos ter relatórios aí de trios. Porém, a minha sugestão é, mesmo tendo essa possibilidade, trabalhem em dupla, tá? Mas se vier trabalhos de 3 pessoas, também vocês não serão penalizados por ser trabalho de 3 pessoas. Então, se quiser desenvolver o trabalho do relatório em trios, não tem problema. Tá tranquilo? Não aconselho, porque escrita de texto você só aprende fazendo. Você não aprende vendo outra pessoa fazer. Não se escrever um texto em dupla já é difícil, já é complicado. Escrever um texto em trio, para mim, é impossível. Alguém vai escrever, outro vai ficar olhando. E eu não vou cobrar a maior pancada que vocês vão tomar, não é agora no 3º período. A pancada que vocês vão tomar comigo é lá no 6º período, na hora que a gente chegar em laboratório de análise. Tá? Então aproveitem a oportunidade e aprendam a escrever. Porque lá como eu estou dando aula aqui de relatório, sei que o Rodrigo já trabalhou isso. E o motivo dessa atividade estar aqui é de dar a oportunidade de fazer vocês trabalharem, ou a oportunidade de vocês aprenderem como escrever um relatório. Quando chegar no 6º período dessa turma, ou seja, daqui vocês estão no 3º período, então estão terminando, vem 4º, 5º, no 2º semestre do ano que vem, eu vou considerar que todo mundo que passou por essa turma sabe escrever relatório técnico. E eu vou cobrar pela escrita de um relatório técnico. E ai de chororô lá no 6º período que o Lucas está sendo rigoroso com o relatório. Tá? Então aproveitem a oportunidade e comecem a aprender a escrever. A Natália, que ela é do curso de letras, não é isso, Natália? Lá do Cefet BH. Isso. E ela perfeitamente sabe melhor do que eu que escrita é igual matemática. A gente aprende fazendo. Estou certo ou estou errado, Natália? Certíssimo. A gente não aprende a escrever vendo outra pessoa escrever. Então, a minha sugestão, não trabalhem de trios, trabalhem em dupla. Tá? Para quê? Para vocês terem oportunidade de aprender. Agora, se eu estou matriculado em 500 disciplinas e quero fazer meu curso no ERE, ok.
vai na fé, na força, lá na frente a gente conversa de novo no 6º período. Tá bom? Deixa eu ver que alguém mandou notícia aqui. Márcio, qual que é o seu trabalho? Você que mandou mensagem aí, Márcio Guilherme. Você já fez disciplinas aí de programação, Márcio? Então tá pronto, você precisava de fazer disciplina de programação. Se você aprendeu a programar, o resto é contigo mesmo, que é só uma atividade de programação. Só que agora você está fazendo programação numérica. Você vai usar funções lá, os for, o para resolver uma equação. E não para ficar resolvendo lá, ordenando pessoas em listas, acertando o vetor. Então, se você já fez as disciplinas de programação, você já tem condição de fazer essa atividade aí do relatório de física sem problema algum. A linguagem, você vai aprender um monte de linguagem durante o curso. Então, o que eu sugiro para você é, comece a correr o quanto antes, se você nunca viu nenhuma das linguagens que está lá, tá? Comece a andar um pouco mais rápido aí, mas os conceitos que você precisa lá, você já viu em programação. Então, agora você só está fazendo uma programação aplicada, vamos dizer assim. Então, é correr atrás aí, porque tem muito exemplo disso na internet, MATLAB, Python. Você pode escolher qualquer uma das linguagens lá que você quiser e fazer essa implementação. É algo bem tranquilo de ser feito e não teremos grandes problemas não, tá? Porque quando a gente pensou o pré-requisito para questão de programação, que é resolver uma equação e plotar o gráfico, é parte de programação que você viu lá no 1º e 2º período, né? Programação 1, programação 2. Como a gente está no 3º, espera-se que pelo menos programação 1 tenha sido feita. Então, acho que é tudo tranquilo aí, não vai ter maiores problemas não. Turma, vocês estão me ouvindo? Minha internet que parece que deu uma oscilada. Estamos sim. Estamos ouvindo. Então, beleza. Então, pensem nessa questão aí da atividade de programação como uma aplicação do que vocês viram aí na engenharia. Então, vocês vão ter que adaptar aqueles conceitos para estar desembolando a atividade aí em si, tá? Bom, caso alguém tenha dúvida, entre em contato comigo, eu tento auxiliá-los. Só um último comentário. Vou pedir algumas pessoas... Não foi só, eu lembro da Jade, eu vi que a Jade me mandou e-mail, não consegui abrir com a atividade e vi que, se eu não me engano, o Felipe também. A Jade nem está aqui presente na aula. Mas deve ter gente aqui do grupo da Jade, não sei. O que acontece? A análise crítica parece que algumas pessoas não conseguiram realizar a entrega pelo Teams. Como tem um número maior de pessoas que já entregaram pelo Teams, nós temos duas possibilidades aí para o problema. Primeira possibilidade seria instabilidade no servidor do Teams. Tá? Isso pode acontecer? Pode. Pode sim acontecer, e já aconteceu isso no semestre passado. Então, devido à instabilidade do sistema operacional, vocês não conseguirem fazer essa entrega. A segunda opção pode ser tanto atualização do sistema operacional, Windows, ou Linux, ou Mac, como pode ser atualização do próprio Microsoft Teams. Então a gente pode ter problema ter desconfigurado ali, né, vamos dizer assim, um Teams de forma a bloquear essa função dele. Em função de quê? De atualização, ou do software ou do sistema operacional. Então o que eu vou sugerir para quem não conseguiu? Tente me fazer a entrega hoje via Teams novamente. Se ainda assim não der certo, sugiro que vocês tentem fazer o que o Gerald fez, que foi reinstalar o Teams. Então, refaçam a instalação do Teams, que nesse processo de atualização, se você desinstala e instala novamente, esse problema fica resolvido.
tá? Eu mesmo tive que fazer isso. O Gerald conseguiu resolver o problema que ele também não estava conseguindo fazer a entrega. Então, ao desinstalar e instalar novamente o Teams, o problema resolve. E que mais? Se ainda não der certo, vocês me dão um feedback por e-mail. Essas pessoas que não conseguiram fazer entrega, tá bom? Beleza, Eric, valeu pelo retorno aí. Pois é, como são 3 pessoas que tentaram e não conseguiu, realmente parece que era um problema de servidor. Então imagino que seja realmente um problema de servidor. Então por isso que eu estou pedindo para vocês tentar me reenviar hoje a título de ver assim, ó, o problema era no servidor, o sistema voltou a funcionar, deu certo a minha entrega. Se não deu certo, reinstala aí o Teams, é a minha sugestão. Combinado? Pessoal, valeu, abraço, boa semana. Espero o grupo G3 aí, né? A e B para a próxima semana. Um abraço, boa semana para todos. Ô Lucas. Sim, quem te chamou? É o Felipe Simões. Sim, Felipe. Na verdade, eu queria uma orientação sua a respeito do trabalho. Ok, pode ir. Eu vou encerrar a aula aqui. Você permanece na sala que eu tiro a sua dúvida aqui. Ok.